Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. Boa tarde também, meus cumprimentos a quem nos acompanha no canal do YouTube e a todos aqueles que estão presentes. Eu me chamo Renata Bahrampur, eu sou membro da comunidade Bahá'í e hoje venho a essa casa representando o Escritório de Assuntos Externos da comunidade Bahá'í do Brasil, a convite da Assembleia Espiritual Local dos Baha'ís de Santo André, para falar sobre as violações de direitos humanos que têm sido cometidas contra Baha'ís no Irã por perseguição religiosa. Inicialmente, eu gostaria de explicar que a comunidade Bahá'í é uma comunidade religiosa que é formada pelos seguidores da fé Bahá'í, uma religião mundial independente fundada em 1844, na antiga Pérsia, hoje o Irã, e que tem como princípio fundamental a unidade na diversidade, a partir do qual os Baha'ís têm se esforçado para servir à humanidade através da promoção de várias atividades e programas educacionais e socioeconômicos com o objetivo de promover o empreendimento de transformação e do bem-estar da sociedade junto a outras pessoas interessadas também nessa temática. Ao mesmo tempo também em que comunidades Baha'ís, seja no Brasil, aqui mesmo em Santo André, e também em outros países, estão engajadas em das questões mais prevalecentes da vida da sociedade, infelizmente, os Baha'ís do Irã têm enfrentado uma realidade extremamente diferente e cruel. Desde o início da história da fé Bahá'í, seus seguidores têm sido alvos de forte oposição. Tanto que, nos 6 primeiros anos da história dessa religião, milhares de pessoas foram mortas, sem contar todas aquelas que foram alvos de algum tipo de discriminação ou mesmo violações de dignidade humana. Nesse sentido, a perseguição à comunidade Bahá'í iraniana passa para o século XX em diversos graus de severidade e entra em uma nova fase quando ocorre a Revolução Iraniana de 1979. Aqui, a perseguição passa a ser sistemática, sofisticada e se torna claramente uma política de Estado. O que significa dizer que os Baha'ís, então, no Irã, passam a enfrentar uma nova onda de gravíssimas violações de direitos humanos, desde execuções a prisões arbitrárias, desde dos mais variados tipos de violações, incluindo prisões arbitrárias e destruição de bens e propriedades, entre outras formas de violações. Atualmente, a comunidade Bahá'í iraniana continua a sofrer, de maneira ininterrupta e por questão de fé, violações de direitos humanos, também como reflexo de uma política persecutória que tem sido empreendida pela República Islâmica do Irã, que tem sido também orquestrada por aqueles que ocupam as mais altas posições do governo. O que significa dizer que, a título de exemplo, em 1993, o relator especial da ONU para a Situação de Direitos Humanos do Irã acabou descobrindo e divulgando um memorando secreto do Estado, que ficou conhecido como a Questão Bahá'í, documento esse que foi assinado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei. E esse documento resume realmente um plano de extermínio contra a comunidade Bahá'í, que tem realmente empreendido um plano para bloquear qualquer desenvolvimento e estrangular qualquer possibilidade de subsistência da comunidade Bahá'í. Esse documento se encontra em vigor até hoje e é muito seguro dizer que no Irã não há um Bahá'í sequer que não tenha sido atingido pela perseguição, justamente em razão de sua característica multidimensional, ou seja, uma perseguição que é capaz de afetar várias facetas na vida de um Bahá'í que mora no Irã. Como reflexo disso, nos últimos meses, nós temos observado com grande preocupação uma escalada na perseguição com aumento de casos de violações e ataques aos Baha'ís no Irã. Em julho de 2022, 44 Baha'ís foram presos ou chamados a comparecer a audiências. Em julho, 20 Baha'ís foram alvos de prisão, buscas domiciliares, fechamento de lojas. No dia 31 de julho, 52 Baha'ís, em 8 cidades no Irã, foram alvo de uma ação coordenada por parte de autoridades, confiscos de bens e propriedades, buscas domiciliares. Entre eles, 13 Baha'ís foram presos. Nesse mesmo dia também, 31 de agosto e 31 de julho, o Ministério da Inteligência fez um pronunciamento sobre as prisões desses Baha'ís, tentando justificar tais ações arbitrárias, acusando os Baha'ís de fazerem parte de um partido político de espionagem Bahá'í, sem qualquer prova ou fundamento que
explicasse que fundamentasse tal acusação. No dia 2 de agosto, 200 agentes do governo iraniano invadiram e cercaram a aldeia de Roshankur, na província de Mazandaran, e, numa ação muito violenta, destruíram 6 casas de propriedade de Baha'is e confiscaram 20 hectares de terras. No final do mês de agosto, dia 31, 14 Baha'is, incluindo 13 jovens, que foram presos na cidade de Raimanchar, na província de Mazandaran também, enquanto estavam reunidos numa residência discutindo sobre o papel da educação no progresso social. Dado esse, então, que fecha agosto com o saldo de esse número expressivo de 245 casos de ataques a Baha'is só em um mês. Diante da gravidade da situação, houve uma grande onda de reação internacional, incluindo por parte da ONU e da Anistia Internacional, essa última declarando que as autoridades iranianas impuseram descaradamente um sistema de discriminação. Só para concluir, mais um minuto. Obrigada. Encerro essa fala, então, agradecendo essa oportunidade à Câmara Municipal de Santo André e também convido todas e todos a se juntarem a essas vozes em solidariedade aos Baha'is iranianos, levando em consideração o fato de que a República Islâmica do Irã é um Estado signatário de tratados nacionais de direitos humanos e, desse modo, é obrigada também a respeitar e garantir os direitos civis e humanos básicos de todas as pessoas, todos os cidadãos, incluindo os Baha'is. Aproveito para informar que entregamos aos vereadores e vereadoras documento que aprofunda o que é a fé Bahá'í, o que é a comunidade Bahá'í e a perseguição, e nos colocamos à disposição para esclarecimentos e mais informações. Muito obrigada.